Olá, meu povo, espero que estejam todos bem. Iremos dar início, a mais uma aula e com um conteúdo novo, o Dare to be Past, que é o passado do to be, que não é muito difícil, É um assunto bem leve, bem simples, bem legal e façam anotações, só lembrando, É sempre importante anotar, visto que é gramática e, sim, precisa de anotações por conta, das atividades, É impossível ver uma aula e aprender todas as regras, como funciona, por isso é importante, fazer anotações para recapitular depois, rever depois, dar para a prova, trabalhos, enfim. O que é o Dare to be? O verbo dare to be é o passado, e ele é utilizado de diferentes maneiras, e elas variam do singular para o plural, com base no número de acordo com a variação temporal. Neste caso, daremos destaque apenas ao dare to be no passado. O dare to be ele é formado pelo dare mais o verbo to be, que corresponde ao seu pronome. Sendo assim, vamos começar este artigo relembrando as conjunções do to be na variação temporal do passado. Lembrando que com relação ao dare to be past, ele é utilizado para se referir ao passado. E a estrutura do dare to be past é formada pelo dare mais o verbo to be, lembrando que o verbo to be no passado e não o verbo to be no presente. O passado do verbo to be é formado pelo was e o were. Was e were. That was vem no sentido de existia, havia, e é utilizado para os substantivos no singular. That were tem o sentido de existiam, haviam, e é usado para os substantivos no plural. No caso aqui, é haviam. Were, plural, e was, singular. Lembrem-se disso. Então, fiquem atentos na seguinte dica. Os pronomes o I, o she, o he e o it, com eles, com esses pronomes, você utiliza o was. Com os pronomes you, we e they, você utiliza o were. Se quiserem anotar, fazerem anotações aqui das estruturas, os pronomes I was, she was, he was, you were, we were, it was, they were, you were. Por quê? Porque é o she, o he, o it, o pronome I, eles estão no singular. Os demais, como é o caso aqui do we, o they e o you, eles estão no plural. Dessa forma, você utiliza were quando os pronomes para o plural e o was quando os pronomes estão no singular. E aqui, para reforçar mais uma vez, na hora de empregar o dare to be, nós teremos então duas formas diferentes, que é o dare were, que é o plural, e o dare was, para o singular. O dare was, no caso, tem a relação que algo existia, tinha ou havia, e já o dare were relaciona-se a coisas que existiam, tinham, haviam. Então, vocês percebem essa diferença, de singular e plural. Após essa introdução, confira a seguir quais são os diferentes empregos, no inglês do dare to be no passado. Sobre o dare to be past, nós temos os diferentes usos, Nós temos o passado, que é o plural afirmativo. Nós temos aqui a forma afirmativa. Como o próprio nome já dá a entender, é utilizado para empregos de frases, que afirmam algo. Forma afirmativa, que afirmam algo. E aqui a gente tem alguns exemplos. A gente viu, toda a estrutura.
que a frase, né, ela é sempre composta pelo there e o verbo to be no passado. E aqui na frase, né, a gente tem como analisar. Aqui nós temos o there, né, e o verbo to be, né, no passado. Were, né, ou was. E isso vai depender muito, né, do pronome na frase. Se você utiliza o were ou se você utiliza o was. There were 2 dogs in the living room, né? Haviam 2 cachorros na sala de estar. Está na forma afirmativa, né? Porque você está afirmando algo. E está no passado, né? Haviam, né, 2 cachorros na sala de estar. Desta forma, né, como está no plural, você utiliza o were e não o was, né? Que ele é pro singular. Outra frase aqui, né? Outro exemplo. There were some cars parked in the street. Haviam alguns carros estacionados, né, na rua. Nós havíamos visto, né, o plural afirmativo e agora a gente está no singular afirmativo. O passado singular do there to be past, né, se refere à existência de apenas uma coisa, né? Aqui a gente tem os exemplos. There was a book inside your bag, né? Havia um livro dentro da sua mala. Você percebe, né, que toda a frase ela está no singular. E ela é uma frase, né, afirmativa, que ela está afirmando, né? Havia um livro dentro da sua mala. Lembrando, né, sempre no início da frase colocar o there e logo em seguida, né, o to be no passado, que pode ser o was, né, para singular e o were para o plural. Aqui nós temos, né, a forma negativa. A gente viu anteriormente a forma afirmativa e aqui nós temos a negativa. Na negativa, segue, né, as mesmas regras da forma afirmativa. A única diferença é que você emprega, né, a partícula not, que é a partícula de negação, após o to be no passado. Aqui a gente tem alguns exemplos. Ó, o there aqui no início da frase. Logo mais, ó, o to be no passado, que pode ser were, né, ou was. There were not 2 dogs in the living room. Não haviam 2 cachorros, né, na sala de estar. Na forma negativa, né, só você lembrar que a partícula not vem em seguida do to be no passado. E aqui nós temos a forma negativa, né, no plural. E vamos ver os exemplos, né, da forma negativa no singular. Aqui a gente tem alguns exemplos. O there no início da frase, o was, né, porque está no singular, por isso você utiliza essa forma aqui do to be no passado e em seguida, né, a partícula de negação aqui, a partícula not. There was not a book inside your bag. Não havia um livro dentro da sua mala. Prosseguindo, nós vamos para a forma interrogativa. Na forma interrogativa, né, nós temos algumas mudanças. Por quê? Com relação à forma interrogativa, basta você trocar, né, inverter a ordem. O there, que antes vinha no início da frase, o que vem no início da frase agora é o verbo to be no passado. Então, é só você inverter as posições. Lembra aqui que na forma afirmativa e na negativa, no início da frase vinha quem? O there. E logo em seguida que era o to be no passado, seja ele was ou were. E agora na forma interrogativa, é só você inverter as posições. Lembrando que é o verbo to be que vem no início da frase. E aqui nós temos os exemplos, como vocês podem ver, está aparecendo aí na tela de vocês. Were there 2 dogs in the living room? Havia 2 cachorros, né, na sala de estar. Então, aqui vem na forma de pergunta. E lembrando que na forma interrogativa, né, no final da frase, você não pode esquecer do ponto, né, de interrogação. Lembrando que é forma interrogativa. Aqui nós temos a forma interrogativa, né, no singular, que é muito simples.
Você continua invertendo as posições, porque quem vem no início da frase não é mais o there, é somente, né, o to be que vem no início da frase. E lembre-se, né, do ponto de interrogação no final. Verbo to be no início da frase, porque é forma interrogativa. Logo mais o there, né, e o complemento da frase. Was there a good movie at the cinema? Havia um bom filme no cinema. Was there a teacher wait to talk to you? Havia um professor esperando para conversar com você? Sobre a forma negativa, vou frisar aqui algumas formas, né, de abreviação para vocês, que vale lembrar ainda, né, sobre a forma negativa, porque vocês viram que na forma negativa, depois do to be, né, tem a partícula not. Então, você pode utilizar o verbo to be do passado no modo abreviado. E aqui a gente tem alguns exemplos. There weren't é a inversão original do there were not. Aqui nós temos o there wasn't, né, para a versão original, que é o there was not. Aqui nós temos, né, a forma abreviada tanto do was como do were. Bom, meu povo, por hoje, né, é somente, né, na aula de hoje. Era todo esse, né, o conteúdo que a gente tinha para ver a respeito do verbo to be, né, no passado, que é o there to be no past, que é no passado. E eu espero, né, que vocês tenham compreendido, né, um pouco mais relacionado a esse conteúdo. Ele é bem parecido com o to be, né, no presente. A única diferença é porque ele está no passado. Mas as formas, né, a estrutura é bem simples, né, não tem nada de complexo. Até porque vocês já conhecem, né, como funciona o verbo to be. E aqui a gente só fez estudar, né, o verbo to be na estrutura do passado. Então, espero que vocês tenham feito, né, anotações, né, a gente tem uma atividade. Qualquer dúvida sobre o conteúdo, caso você não tenha compreendido bem, né, alguma das partes, seja na forma afirmativa, interrogativa ou negativa, é só você me procurar, né, estarei disponível para sanar qualquer uma das dúvidas. E é isso, né? Até a próxima aula. E não deixem de fazer a atividade.